Olá, alunos de administração de custos. Então, nós teremos hoje a nossa primeira aula gravada, não é? Da disciplina de administração de custos. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que é o conceito de administração de custos, vai falar um pouco para que serve, né? Por que a gente estuda, vai falar rapidamente da diferença da administração de custos para contabilidade de custos, gerencial, contabilidade gerencial, para entender o que a gente vai fazer ao longo dessa disciplina. Queria avisar também que na próxima aula, a aula vai ser um exercício muito simples, mas um exercício de Excel para que vocês façam em casa, tá bem? Que é importante, já que toda a disciplina de custos, ela é organizada de forma a vocês aprenderem a mexer em planilhas de Excel. Então, esse exercício é um primeiro passo, digamos assim, tá bem? Espero que vocês gostem da aula, aproveitem. Então, bons estudos para vocês, ok? Então, a contabilidade de custos, ou a origem da contabilidade de custos. A disciplina de administração de custos, ela é um ramo da contabilidade, das disciplinas de contabilidade. Então, assim, a gente inseriu a disciplina de custos dentro do curso de administração, porque compreender como é que se calcula o custo, que é o quanto determinado objeto, seja uma caneta, uma cuia, a própria erva, custa para a empresa, é o mais importante para a gente poder gerenciar, não é? Então, a contabilidade de custos, que vai tratar do custo do produto que você paga para aferir impostos, dela saiu a contabilidade gerencial. Por quê? Porque na contabilidade de custos, como está escrito ali, é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade. Por quê? Porque a contabilidade ela é feita de forma muito específica para que uma empresa compreenda quanto ela vai pagar de imposto, já que o governo ele cobra imposto sobre o lucro das operações. Então, se essa caneta custou R$ 2 para ser feita, né, se é o que a minha contabilidade oferiu, e custa, o preço de venda dela é R$ 10, eu tenho R$ 8 de lucro. E o governo vai cobrar imposto sobre estes R$ 8 de lucro. A partir dessa ideia, desse problema, é que a contabilidade de custos ela surge, ela aparece nas empresas. É importante aqui frisar que nós temos duas contabilidades relacionadas a custos. De certa forma, vocês vão aprender as duas nessa disciplina, porque vocês vão trabalhar administração de custos. A contabilidade de custos ela é pautada em uma lei, né, que diz como é que faz a aferição de impostos, né? Então, é uma lei que faz o cálculo do DRE, do demonstrativo de resultado de exercício, que vocês aprenderam na disciplina de contabilidade, que diz como a gente calcula custos, tá? Mas, ao mesmo tempo, a administração gerencial vai tentar ensinar para vocês como é que, através do custo do produto, a gente consegue, né, de formas diferentes, calcular da maneira mais precisa quanto é que custa cada um dos produtos para criar estratégias de venda, para fazer promoções, para poder dar desconto, né? Para deixar de produzir um produto que seja. Então, para que a administração ela consiga enxergar exatamente o valor dos produtos que ela vende, é importante que o administrador compreenda os custos do produto. Por isso que a gente estuda, então é daí que vem, né, o estudo dessa disciplina. Então, continuando. A importância, então, é porque ela acaba de passar nessas últimas décadas, dá para dizer na última centena de anos aqui, de uma auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para uma forma de tomar decisões gerenciais e controlar a empresa. Na verdade, muita gente, acho que um aluno inclusive citou isso, né, que é todas as vendem os produtos quase ao mesmo preço.
Se você vai lá e procura uma fritadeira, uma torradeira, às vezes até um celular, todas têm o mesmo preço de marcas diferentes, de componentes diferentes. Então, para que eu consiga ter uma vantagem competitiva na atualidade, é preciso que eu faça o quê? Que eu diminua os meus custos. Então, a chave principalmente dos pequenos negócios, é eu conseguir comprar produtos do menor valor possível para aumentar a minha margem de lucro. Para isso, eu preciso ter de forma muito exata o valor ou o custo das coisas para minha empresa ou a minha organização, porque diminuir os custos de produção é o que vai fazer com que eu consiga ou não aumentar a minha margem, e isso vai ser muito importante para melhorar a minha competitividade. Então, o contador, a função do contador é transformar os dados e informações em um conjunto de informações que influenciam a decisão. O contador, ele vai pegar todas as notas que você tem lá dentro da empresa e vai dizer, ó, o custo desse produto foi tal. Eu tenho aqui o apanhado de notas para dizer exatamente o custo do produto e aí ele poder calcular o valor da margem. Agora, o administrador, além disso, além de trabalhar com as notas, enfim, ele vai ter que ser um pouco mais preciso, porque dentro da gestão financeira ele tem que dizer onde é que eles estão perdendo, né? Onde é que eles estão desperdiçando, que produto que a margem está pequena, se vale a pena continuar produzindo ele. Então, por isso, a especificidade, digamos assim, da administração financeira é que dê um valor bem mais apurado, digamos assim, para que as decisões sejam tomadas. Então, uma das funções da contabilidade de custos é desenvolver informação que a gestão pode usar para planejar e controlar as operações. A contabilidade gerencial, por sua vez, ela é um ponto primordial dentro das organizações, porque ela vai servir, então, a administração em todas as etapas dessa organização e vai auxiliar no momento de abranger essas áreas mais como uma ferramenta de apoio aos administradores. Há uma diferença, então, entre a contabilidade financeira, gerencial e a de custos. A financeira, ela é condicionada a imposições legais e requisitos fiscais e é voltada aos usuários externos, o governo no geral, os acionistas, enfim, que precisam compreender essa diferença entre custo do produto, valor de imposto pago, margem líquida de lucro. A contabilidade gerencial, ela não está condicionada a aspectos legais, então, de certa forma, você pode fugir da legalidade para gerar informações exclusivas para tomada de decisão. Porque assim, a gente sabe que tem diversas formas aí com que as empresas se associam umas às outras e se organizam para diminuir a tributação, não é? Por exemplo, dando notas com valor mais baixo, enfim, a gente não pode fingir que isso não acontece quando a gente trabalha a gestão, contabilidade gerencial, porque poucas empresas aferem custos, impostos, financeiro e gerencial, tudo junto, né? No geral, as empresas separam isso. Por quê? Porque elas querem pagar o mínimo possível de imposto e, ao mesmo tempo, elas querem ter a maior margem possível de lucro. Então, a contabilidade gerencial, ela é diferente da contabilidade financeira e a contabilidade de custos, ela vai ser totalmente voltada a essa análise dos gastos realizados pela entidade no decorrer das suas próprias operações. Então, ela vai ser totalmente focada em compreender como é que se dão essas operações e qual o custo dos produtos e como é que calcula o custo de cada um dos produtos. Né? Eu poderia aqui dizer para vocês que as empresas têm contabilidade financeira e contabilidade gerencial igual, mas não é verdade. As empresas têm planilhas diferentes, né, para aferição de impostos e para aferição de lucro dos seus trabalhos. Então, a gente não pode trabalhar como se isso não existisse. Então, a contabilidade de custos, ela vai estar inserida no contexto da contabilidade financeira e gerencial. Na financeira, a gente vai trabalhar questões como custeio por absorção e vai seguir os princípios contábeis, tá? Aí, essas questões relacionadas a custeio, a gente já vai ver. Na verdade, são duas
questões, basicamente, dois motes de estudo dentro da disciplina de administração de custos. Uma é a aferição de custos para estoque, né? Então, a gente vai ter formas de aferir custo quando a gente compra produtos prontos, a gente estoca eles e revende para todo tipo de empresa. E aí a gente vai estudar PEPS, EPS e CMC, que é custo médio ponderado, primeiro que entra, primeiro que sai, último que entra, primeiro que sai, que são formas de fazer cálculo de custo de estoque. E a outra maneira, que são os custos custeio por absorção, e aí tem outras formas de custeio, é para cálculo de custo de produto, né? Ou seja, quando eu produzo, quando eu tô lá na empresa que vai fabricar o produto, aí eu tenho o cálculo de custo do produto. Então, vocês vão ver tudo isso ao longo dessa disciplina. As formas de calcular estoque, as formas de calcular o custo do produto, né? Como é que faz o cálculo do custo do produto, o que são custos diretos, custos indiretos, custos fixos, semifixos, custos variáveis, como é que eu organizo os custos de produção para os meus produtos, como é que eu faço o cálculo, como é que eu divido os custos que são fixos dentro da minha organização, né? Tudo isso a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai determinar o lucro a partir disso, então. A principal função é determinar o lucro. A gente faz o cálculo do custo, a gente tem o valor de venda do produto, então a gente sabe qual é o lucro, né? E também quanto a gente vai gastar de impostos, já que a gente paga o imposto sobre o percentual de lucro. Além disso, a gente tem o controle das operações e recursos, a gente pode trabalhar com estoque mínimo, a gente vai planilhas de estoque ao longo de um determinado período para saber quanto de produto a gente compra, por exemplo, a cada mês, isso também é super importante. Para tomada de decisão também, né? O que produzir, como produzir, quanto produzir e quando produzir, né? Para saber o preço de venda de um produto. Se eu sei, por exemplo, que eu tenho para eu X lá na cidade de Cachoeira, um lanche, eu só consigo vender se eu vender a, sei lá, R$20 o valor do X. Se eu não consigo produzir um X que custa R$15, eu não tenho quase lucro. Então, eu preciso diminuir o valor dos meus custos para poder produzir, para poder vender. Então, por isso é muito importante compreender exatamente quanto custou a produção disso, que é o que vocês vão aprender as formas e as técnicas que a gente faz aferição de custos para uma empresa. Então, além disso, a gente utiliza dessas informações de custos também na contabilidade societária. Na contabilidade societária, para o cálculo, óbvio, dos lucros das organizações, das empresas, dos acionistas. Então, a variação de estoques a gente usa lá dentro do balanço patrimonial, como vocês viram em contabilidade, a apuração dos custos dos bens e serviços vendidos lá no DRE, na demonstração de resultado do exercício, a apuração de custos de danos materiais decorrentes de sinistros também vai para o DRE, e a apuração de valor de lucros cessantes decorrentes de sinistro também vai para o DRE. A gente calcula para verificação de lucro. Vocês vão perceber que, né, calcular, aferir os custos tem a ver com compreender melhor como se dá o funcionamento do demonstrativo de resultado de exercício, já que é ele que vai contabilizar o valor do produto vendido, o custo do produto vendido, menos despesas, receitas e impostos para o valor do lucro final. Então, a gente vai utilizar as informações de custos na contabilidade gerencial para uma lista enorme de situações. Eu não vou ler elas porque elas estão aqui para vocês e também estão nos materiais que eu enviei, mas a gente usa para planejamento estratégico, controle gerencial, gestão dos produtos, porque a gente vai saber se tem que alterar um projeto, se a gente tem que eliminar um produto do portfólio de acordo com o custo dele. Se o custo está muito alto, se não é um produto que é importante para a empresa porque define a marca, a gente retira ele pensando no valor de custo e às vezes relacionado também a material, que ficou um pouco mais caro, ficou mais difícil de conseguir. Então, a gente retira o produto.
E aí, para escolher se vai fazer atividade ou terceirizar ela, para fazer gestão de pessoas, para fazer gestão da produção, tudo a gente vai trabalhar com as questões de custos. Por quê? Porque se a gente verifica que ter um funcionário é mais caro, né, o custo desse funcionário, considerando todos os valores relacionados a salários e todos os impostos que dão, no geral, partem de 60% sobre o valor do salário que a gente paga, é mais fácil terceirizar a atividade, né, ainda mais depois da reforma trabalhista, que fez com que a maior parte das atividades dentro de organizações obrigatoriamente não tivessem obrigatoriedade mais de terem carteira assinada. Então, você pode contratar via contrato de trabalho, pessoa jurídica, MEI, enfim, e isso diminui um monte os custos. Diminuir os custos significa que aumenta os lucros dos proprietários, né? Então, não é à toa, de certa forma, que quando a gente flexibiliza a legislação trabalhista, os salários não mudam. Se vocês verificarem assim, as empresas mantêm os níveis de salário bem parecido para os seus funcionários. Esse dinheiro vai para o bolso das pessoas que contratam, né? Dos proprietários. Então, na verdade, não é que ele é distribuído com novos funcionários ou nada disso. Aumenta os lucros, né? Se aumenta o lucro, a empresa vai ganhar mais. Então, para abrir ou fechar filiais, para substituir equipamentos, para fazer gestão dos processos de desenvolvimento de novos produtos, para conceber novos produtos, tudo isso precisa verificar exatamente os custos. Por isso é tão importante. Por isso que é uma das disciplinas mais importantes para vocês que gostam, enfim, da área de finanças, dentro da administração, mas também é importante para qualquer área, porque qualquer tipo de projeto que vocês submetam dentro da empresa de vocês, ou se vocês querem empreender e ter a própria empresa, vocês precisam minimamente compreender como é que vocês calculam o custo do que seja que vocês produzem ou trabalham. Então, a contabilidade em si, contabilidade de custos, que é a área de onde sai a administração de custos, ela também é uma ciência social que estuda a riqueza patrimonial individualizada de aspectos quantitativos e qualitativos, assim como a contabilidade, e ela tem como principal objetivo gerar essas informações e explicar fenômenos patrimoniais. A contabilidade sempre explica o patrimônio das organizações, para que os proprietários consigam controlar, planejar e tomar decisão, né, com enfoque nesse passado, presente e futuro das organizações. Ela vai se dedicar ao estudo racional dos gastos feitos para se obter um bem de venda ou de consumo, seja um produto, uma mercadoria ou um serviço. É isso que faz a contabilidade de custos. E ela vai se ramificar em várias especializações que vocês vão ver ali, assim como a própria contabilidade. Sobre a contabilidade de custos, a gente tem que lembrar que antes da Revolução Industrial, então, esses produtos eram fabricados por artesãos que davam alguma ideia do valor, né, de produção pelo que eles gastavam para adquirir os materiais, colocando ali um valor de trabalho por dia. E depois que nasce a contabilidade financeira, quando a gente começa a ter que estocar produtos, quando a gente tem que começar a avaliar o custo de ter esse estoque ou não ter esse estoque, o custo do produto, para viabilizar negócios, né, para projetar novos negócios, é que a gente começa a entender da importância de se fazer contabilidade de custos dentro das organizações. Então, a apuração do resultado. A apuração do resultado das empresas, como eu falei para vocês, ela é baseado em uma lei, porque a apuração de resultados serve para que o governo calcule o valor do imposto que vai ser pago pela organização. Então, as vendas menos o custo da mercadoria vendida vai ser igual ao lucro bruto, que tira despesas administrativas, e aí você vai ter o lucro administrativas, comerciais e financeiras, adiciona se tiver receitas administrativas, comerciais ou financeiras, e você vai ter o lucro ou prejuízo daquela organização. A partir deste valor de lucro ou prejuízo, você tem o resultado da organização, e aí a margem de contribuição que ela vai pagar. Isso se a empresa trabalhar com lucro real. Se a empresa trabalha com lucro presumido, o governo presume que a partir de um valor de venda ela tem um determinado
percentual de lucro e a partir daquele percentual que ele vai cobrar, vai aferir os impostos. É diferente. Mas, de toda forma, mesmo em organizações que trabalham com lucro presumido, que a contabilidade escolhe trabalhar com lucro presumido, contabilizar os custos é super importante. Então, mesmo que a contabilidade não faça isso, porque não é necessário, já que o lucro é presumido para aferição de imposto, ainda assim a contabilidade gerencial precisa saber exatamente o custo do produto para que a empresa siga ou dê continuidade ao seu negócio. Vocês têm que lembrar que a maior parte das empresas não sobrevivem mais do que 3 anos no Brasil. De 3 a 5 anos é o tempo de sobrevida de todas as empresas dentro do Brasil. E este problema ele acaba acontecendo basicamente porque as empresas não fazem o cálculo de custo, elas não aferem custo dos seus produtos ou dos seus serviços, eles não sabem fazer isso. Quando eles não conseguem fazer isso e eles imaginam o custo a partir das experiências pessoais ou de quanto é que eles anotam em algum caderninho, eles não fazem isso da forma correta, eles se endividam e eles não têm como quitar suas dívidas. Esse é um dos maiores motivos das empresas irem à falência. Por isso que Sebrae, esses programas de auxílio à empresa tem tantos cursos na área de finanças, né? Para conscientizar pequenos empreendedores que a parte principal relacionada à constituição da empresa é saber exatamente o custo dos produtos. Então, na atividade comercial, o custo da mercadoria ele é um pouco mais fácil de ser identificado, porque a sua composição vai resultar do valor pago pela mercadoria mais tributos não compensáveis e fretes pagos e seguros. Então, na atividade comercial era um pouco mais fácil de saber, né, quanto é que custava fazer o determinado produto. No caso de haver estoques, então, aplica-se uma fórmula envolvendo estoque inicial, compras e estoque final para se encontrar o custo da mercadoria vendida. Então, o custo da mercadoria vendida é o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. É aquilo que ficou, né? No segmento industrial, essa sistemática de cálculo de custo de produto não poderia ser utilizada, uma vez que o fabricante compra materiais e os transforma, né? É diferente. Se você compra um produto, se você compra um celular, se você compra um fone, você pagou, sei lá, 10 reais por ele, você estocou ele durante um período. Óbvio que tem os custos do atendente, do envio, enfim. Se você vende por 40 reais, você sabe o lucro que teve. No entanto, se você trabalha com produtos que você fabrica, você precisa ter uma atenção um pouquinho maior, porque você tem que juntar, digamos assim, pequenos valores para compor o valor de venda daquele produto. Isso é um pouco mais difícil. Então, no segmento industrial, vários insumos são consumidos para a elaboração de um novo produto, né, para fabricar esse mouse aqui, o plástico, o sensor, sei lá, o microchip que vai aqui dentro, um monte de coisas. Cada coisa que vai aqui dentro tem um determinado valor. Essa dificuldade que fez surgir, então, a área da contabilidade de custos, né? Então, apropriar dessas demonstrações contábeis para determinar o resultado do exercício. As 3 finalidades principais são fornecer dados de custos para a medição dos lucros e avaliação de estoque, fornecer informações aos dirigentes para o controle das operações, fornecer informações para o planejamento e direção e tomada de decisão. Então, a partir da Revolução Industrial é que a contabilidade de custos evoluiu, passando então a gerar informações não só para controle, mas também para planejamento e para tomada de decisão. A contabilidade de custos tem como objetivo avaliar estoques, atender às exigências legais, determinar resultado, planejar, formar o preço de venda, fazer controle gerencial, avaliar desempenho, fazer controle operacional, analisar alternativas, estabelecer parâmetros, obter dados, tomar decisão. E aí, como eu falei antes, a gente confunde contabilidade financeira, custo e contabilidade gerencial. Mas lá, no slide anterior, a gente já explicou que eles são diferentes, não são sinônimos, representam funções diferentes dentro de uma organização e não são só enfoques dados à contabilidade. É interessante falar que até a Revolução Industrial, lá no século XIX, quase só existia a contabilidade financeira, que era desenvolvida já na era mercantilista, que estava bem estruturada para servir a essas empresas comerciais.
Quase todos os bens produzidos por pessoas poucas vezes constituíam entidades jurídicas, e essas empresas propriamente ditas viviam basicamente do comércio e não da fabricação. Então era fácil essa verificação do valor de compra de bens existentes, bastando a simples consulta dos documentos de sua aquisição. Por quê? Porque eram trocas, né? Você ia lá, pegava ou roubava a árvore, a especiaria, o sal, a massa, e aí você trocava, né? Quem fabricava em si eram artesãos, a preocupação era diferente com relação à fabricação. A contabilidade financeira, ela tomou forma depois que a fabricação começou a ser importante na Revolução Industrial, fabricação de carros, enfim, e até hoje em dia a fabricação de quase tudo. E aí, a partir daí, então, a gente tinha que aferir de uma forma significativamente mais exata o custo das coisas para as organizações. Então, da contabilidade de custo à contabilidade gerencial, o advento das indústrias se tornou bem mais complexo, pois para levantar balanço e apurar resultado, não dispunha agora dos dados para poder atribuir valor de estoque. O seu valor de compras na empresa comercial seria substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de produção utilizados. Então, devido ao crescimento dessas empresas e aumento da distância entre administrador, as pessoas administradas, a contabilidade de custos passou a ser encarada então como uma forma de auxiliar o desempenho nessa nova missão gerencial. Então, para você compreender toda uma empresa, quase tudo virou números, viraram dados, né? Mesmo as pessoas, né? O quanto elas trabalham, o tempo que elas trabalham, quanto custa a hora dessa pessoa, quanto ela rende, ela paga pelo trabalho ou pelo valor que se paga para ela. Então, tudo isso mudou a forma, o olhar da contabilidade gerencial para as empresas. A contabilidade de custo, ela se preocupa, então, em estabelecer o preço do produto. A gerencial se preocupa com o produto, mas, além disso, com o estoque da sua comercialização, com o mercado e com todos os dados e as pessoas envolvidas. E a financeira vai se preocupar, então, com essa parte legal, fluxo de caixa e ficar adequada à legislação, porque vai, então, oferir impostos. No que diz respeito ao controle, a missão mais importante, digamos assim, é fornecimento de dados. No que diz respeito à decisão, é alimentar de informações as pessoas que tomam decisões. Quanto mais informação você tem, mais a chance, ou maior a chance de você tomar decisões exatas. A gente vive em tempos de crise, tomar decisão significa qual é o momento exato, lá no início da pandemia, por exemplo, em que eu decidi fazer delivery, né? Quanto custa para eu fazer delivery? Algumas empresas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente teve algumas empresas que eram clássicas, restaurantes clássicos da cidade, que passaram por grandes períodos de crise, porque eles foram substituídos por restaurantes da modinha, assim, de moda, de shoppings, de locais assim mais movimentados da cidade. Na pandemia, eles renasceram, porque rapidamente eles perceberam, talvez porque façam uma boa contabilidade gerencial, eles perceberam que fazer o delivery dos produtos deles, eles poderiam fazer um preço bem mais baixo, com uma qualidade superior. Então, restaurantes clássicos que estavam em derrocada, tinham fechado filiais, acabaram crescendo muito ao longo desse período. As pessoas voltaram a consumir deles. Por quê? Porque muitos restaurantes, as pessoas iam pelo local, porque era bonito, porque a cerveja era ruim, a comida era ruim, o drink era mais ou menos, mas o local era bonito, as fotos eram bonitas. No momento que você está em casa e aí tanto faz porque você está comendo em casa, você quer comer uma comida que é boa, né? E aí por isso restaurantes que classicamente cozinhavam bem, mas não tinham aquele local, assim, aquele brilho, acabaram voltando a ficar famosos. Ou seja, essa decisão de fazer delivery e fazer logo salvou eles inclusive de muitos anos aí em que ficaram muito mal. Então, a contabilidade financeira vai estar empenhada em fornecer informações financeiras para uso externo. A gerencial vai dar origem à contabilidade de custos, porque vai fornecer informação para tomada de decisão interna. E a contabilidade de custos é uma sub-área da gerencial que vai se preocupar exatamente com a informação de custos
internos dos administradores para planejamento, controle, avaliação de desempenho e tomada de decisão. Por fim, aí a gente pulou ali mas por fim, então, a contabilidade gerencial, a financeira e a de custos, vocês têm que lembrar, elas têm como objetivos principais fornecer dados e dar informações relevantes às organizações ao longo deste semestre. Já na próxima aula, agora a gente vai fazer um exercício bem simples na próxima aula sobre planilha de Excel. Na outra aula, a gente vai começar a falar sobre custos. Aí a gente vai dizer o que é custo, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo semifixo, custo semivariável. E aí a gente vai entrar na contabilidade de custos em si. A gente vai fazer o inverso. A gente vai da contabilidade de custos para contabilidade gerencial para contabilidade financeira. Né? Então, a gente vai trabalhar como é que calcula os custos para depois explicar gerencialmente como é que eles se dão e depois trabalhar as finanças, tá bem? É isso, então. Muito obrigada. Bons estudos para vocês. Façam os exercícios que estão aqui em cima. Beijos, até a próxima aula.